Olá, eu sou Samuel Gatti, eu estou aqui mais uma vez para passar para você mais uma dica de como você pode trabalhar, como você pode construir a sua candidatura, a sua pré-campanha a vereador para as eleições de 2020. E o que eu quero falar hoje é que é possível sim você fazer uma campanha decente, principalmente quando a gente tem nas mãos os recursos do marketing digital. Essa talvez seja hoje a principal ferramenta que a gente tem para poder abordar os nossos futuros eleitores. Eu fiz uma pesquisa informal uma vez, quando eu trabalhava para um candidato a prefeito. Eu queria saber qual a distância entre a residência do eleitor e o local de votação. E eu percebi que a maioria dos eleitores está no máximo 2 quilômetros do local onde eles votam. Tá? Isso não é uma regra geral, mas nessa pesquisa eu consegui fazer essa identificação. Esse candidato a prefeito, ele já tinha se candidatado a vereador. Então a gente conseguiu identificar, a partir desses dados, levantando os votos dele no cartório eleitoral, a gente conseguiu identificar em quais pontos da cidade ele teve um índice de votação muito maior. E a gente começou com essas pessoas, tá? Pessoas que já tinham votado nele uma vez, porque a gente entendia que falar com essas pessoas, a gente talvez ganharia multiplicadores o nome dele e isso poderia se expandir para a cidade toda. Então essa foi a nossa estratégia. Só que quando eu falo em anúncios localizados numa região, talvez a maioria de vocês não saiba que isso seja possível de ser feito no Facebook e no Instagram. Em outras ferramentas também, mas Facebook e Instagram, que talvez sejam as principais ferramentas de marketing digital que a gente possa utilizar agora. E eu quero mostrar para você aqui como é possível a gente entregar uma mensagem especificamente para um público localizado numa região da cidade. E uma outra forma também de falar com pessoas que têm interesse em algo específico. Vamos então para a primeira. Conforme você está olhando aqui na tela, eu estou criando uma campanha, eu dei o nome de campanha vereador e eu vou colocar uma localização aqui. Então eu vou escrever, por exemplo, uma cidade. Vamos imaginar que eu queira falar com uma cidade inteira. Eu vou colocar aqui a cidade de São Carlos. Escolhi a cidade de São Carlos, ele sempre me entrega um raio maior do que eu pedi. Então ele colocou a cidade de São Carlos e um raio de 40 quilômetros. Eu vou agora selecionar apenas a cidade atual. Desta forma, eu só estou falando com as pessoas que residem na minha cidade, na cidade de São Carlos, tá bom? Mas eu quero ser mais específico, eu não quero falar com a cidade toda, eu quero falar com um bairro. O que eu posso fazer? Eu vou tirar aqui a cidade de São Carlos. Uma das opções é colocar uma rua. Eu vou colocar então uma rua do centro da cidade aqui. Vou colocar então Rua São Sebastião. Vou procurar aqui Rua São Sebastião em São Carlos e ele identifica aqui onde está a rua. Só que ele me entregou também um raio de 16 quilômetros além daquele ponto que eu marquei, além daquela rua. Eu vou reduzir para o mínimo possível, que é 1 quilômetro. Então eu reduzo para 1 quilômetro. Tá aqui, ó. Então ele me entregou numa região específica, num ponto que eu coloquei, um raio de 1 quilômetro. Então eu estou falando com essas pessoas aqui nessa região. Mas vamos imaginar que esse seja o bairro onde eu moro hoje. Mas eu quero também falar com pessoas que conviveram comigo na minha infância. Então eu vou lá no bairro onde eu nasci, eu vou fazer a mesma coisa, colocar um ponto lá numa rua e vou colocar um raio de 1 quilômetro para falar com pessoas daquela região. Vamos lá então, vou colocar aqui Rua Miguel Petroni. Ele identificou a rua, eu clico aqui, de novo ele vai me dar um raio de 16 quilômetros, eu reduzo para 1, tá? Então eu tenho duas regiões da cidade com as quais eu consigo falar de forma muito precisa. Então quem estiver fora dessa área não vai receber a minha propaganda eleitoral, minha campanha de pré-candidato ou já de candidato, se for próximo das eleições, tá? Outra configuração que eu devo fazer é com relação à faixa etária. Então, eu sei que eu não tenho eleitores com menos de 16 anos. Eu vou selecionar aqui, então, mínimo de 16 anos. E aqui eu coloco qual a idade máxima que eu considero interessante para poder abordar os meus eleitores. Deixa eu fazer aqui uma outra ideia. Vamos imaginar que você queira falar com a cidade inteira, tá? Você não quer restringir por localização. Então, eu vou tirar aqui esses pontos, colocar só a minha cidade. Eu vou colocar então São Carlos.
ele identificou São Carlos e agora, aí eu quero colocar apenas a cidade, eu quero falar com pessoas da terceira idade. Vou imaginar que o meu público sejam pessoas da terceira idade. Simples, eu venho aqui e configuro, por exemplo, pessoas acima de 60 anos. Eu quero falar com pessoas de 60 a 65. É 65 e mais, tá? Então ele vai pegar as pessoas que têm 65 e aquelas que vão a mais, 80, quem tiver conta no Facebook. E uma outra forma, isso aqui deixei até já colocado. Vamos imaginar que eu queira falar com pessoas que trabalham ou que atuem, que têm alguma ligação com contabilidade. Você, por exemplo, é um contador e quer fazer sua campanha junto aos contadores da sua cidade. Esse é outro exemplo que a gente pode usar. Eu vou colocar aqui, ó, contabilidade. Ele vai identificar contabilidade. Pronto, então ele vai encontrar pessoas que tenham nesse caso aqui, 60 a 65 anos, que tem alguma ligação com contabilidade. Ou porque curtiram página, curtiram anúncio, comentaram, compartilharam, tiveram algum envolvimento com contabilidade, com alguma página, alguma informação, ele vai entregar esse anúncio para essas pessoas. Nesse meu caso, de 60 anos para mais, nós temos aqui em São Carlos 3.400 pessoas que têm alguma relação com contabilidade. Se eu abrir e colocar a partir de 16, vamos colocar aqui então 16 anos, eu vou ter muito mais, 33 mil pessoas. Então são algumas formas que a gente tem de falar com as pessoas de forma direcionada, tá bom? Bom, essa é uma dica, eu espero que você tenha aproveitado e percebido o poder do marketing digital para poder atingir o nosso público de forma extremamente precisa, ok? Eu sou Samuel Gatti e a gente volta a conversar numa próxima dica. Até mais!